Nós já vimos em episódios anteriores uma passagem muito forte na história da França, que é a chamada Noite de São Bartolomeu, aquela na qual os católicos se confrontaram com os huguenotes, na noite do casamento da princesa Margot com Henrique de Navarra. Catarina de Médici tinha 4 filhos, a filha e mais 3, e nenhum desses se consagra como rei da França. Quem vai se consagrar como rei da França é o marido da Margot. Carlos X desencarna, o Duque de Guise também não sobrevive, e o outro filho, Henrique III, também não se concretiza como rei e acaba sobrando o trono para o genro dela. Ela queria tanto poder e o poder escorrega para a mão do genro. O genro casa com Margot, o casamento acaba não dando lá muito certo, eles se separam e ele casa com uma segunda mulher. Com essa segunda mulher ele tem um filho, Luís XIII da França. Luís XIII é filho de Henrique de Navarra, nessa mudança da dinastia que aconteceu ali, como a espiritualidade age. A Catarina de Médici queria tanto poder e acabou passando para a mão do genro, que teve um filho que vai ter Luís XIII vai ser uma pessoa importantíssima na história, vai iniciar de maneira mais efetiva o absolutismo francês. Seu primeiro-ministro é o cardeal Richelieu, e toda uma corte se constrói em cima do poder que o rei francês possuía. Ele passa para o filho dele, o rei Sol, onde o absolutismo francês alcança o estágio mais alto. Luís XIV assume o trono, tem como cardeal o cardeal Mazarino, e reina durante muito tempo como o rei Sol, o poderoso rei Sol, que tem aquela frase famosa: o Estado sou eu. Não havia Constituição, não havia nada, o rei dizia o que era certo, o que era errado, quem ele condenava, o que devia fazer, a vontade dele era a lei. Eu sou o Estado. E é um período longo de gestão que Luís XIV apresenta, depois ele passa para o filho dele, Luís XV, já num período já de início de decadência desse absolutismo francês, e Luís XV passa para Luís XVI. Nossa história de hoje se passa no reinado de Luís XVI. Então, Henrique de Navarra, Luís XIII, XIV, XV, XVI. Luís XVI era um jovem inseguro, muito frágil, não tinha a personalidade de seus antepassados, e se casa com uma mulher também jovem, chamada Maria Antonieta. Os dois herdam um governo fragilizado por uma série de dívidas, havia tido guerras com a Inglaterra, isso tinha deixado o país com as finanças abaladas, e, além disso, um incidente que poucas pessoas têm notícia, mas, para se vingar da Inglaterra, a França ela banca a independência dos Estados Unidos, que é para irritar o inimigo, ela fomenta com dinheiro que acontecesse a independência americana. Então, muito dinheiro da França também foi desviado para os Estados Unidos se libertar. Há até uma parte dos Estados Unidos chamada Louisiana, que é em homenagem a todo esse trabalho que foi feito de impulsionar a Revolução. Isso também acabou auxiliando para que as finanças da França ficassem ruins. O rei já era frágil, as finanças frágeis, começa a acontecer uma instabilidade política. E é nesse cenário que aparece um personagem que nem é citado no livro de história, na escola a gente nem ouviu falar dele, que é o primo do Luís XVI. O primo dele, chamado Felipe II, tinha loucura para assumir o trono da França, tinha uma inveja do primo danado. Então ele começa a conspirar para derrubar o primo do poder. Por que ele não é tão citado? Porque a Revolução Francesa ela é sempre vendida como sendo uma revolução da burguesia. E se esse personagem se inserir na importância que ele tem, desconstrói a ideia de que
seria uma revolução burguesa. Não foi. Ela tem realmente um braço burguês, mas ela tem muita força dentro da nobreza. Esse sujeito, chamado Duque de Orleans, Felipe II, ele vai distribuir panfletos, ele começa a fomentar a instabilidade do governo. Ele tinha muito dinheiro, então ele pagava pessoas para nas ruas falarem, ele fazia jornais. Maria Antonieta tinha um ódio desse cara terrível. Por quê? Porque ela sabia que o primo do marido queria tomar o poder. Então, havia um esgarçamento, eles eram apartados, ele não é uma pessoa falsa que vivia na corte. Ele vivia do lado de fora de janela. Quem já assistiu o filme O Rei Leão, do Simba, Mufasa, ele é o Scar, o, o que é louco para tomar o trono e conspira. Esse é esse sujeito, o Duque de Orleans. E ele fomenta todos esses processos. E ele estimula, num período de crise, que o rei convoque os Estados Gerais. Então, às vezes, a gente não ouve isso na história, na escola. O pessoal pensa que foi assim, estava ruim, e o pessoal foi e tomou. Não. Luís XVI fez muita coisa para não deixar com que a Revolução acontecesse. Ele convoca uma reunião dos Estados Gerais, que era a reunião do clero, nobreza e o povo, para que eles juntos discutissem. A ideia era que eles juntos encontrassem uma solução para a fome. O país estava numa fome terrível, estava cheio de problemas econômicos. Só que o interesse político se sobrepôs aos interesses econômicos. E nessa reunião dos Estados Gerais, que são convocadas em 1887, 2 anos antes da Revolução, o Duque de Orleans vai fazer parte da nobreza e ele influencia muita gente ali dentro. Ele articula muito esse processo de violência dentro de hostilidade ao rei. O certo é que isso acaba agravando, as inflamações acontecem e o terceiro estado, que seria o povo, se retira da reunião dos Estados Gerais e decide montar uma Assembleia Constituinte. Muitos nobres acompanham, eles não vão sozinhos, e é o Duque que articula, por que vocês não saem, por que não faz? E ele provoca a queda do próprio primo, porque ele gera essa Assembleia Constituinte para que eles escrevessem uma Constituição e fosse uma monarquia constitucionalista, igual estava acontecendo na Inglaterra. Eles queriam copiar o modelo inglês. Mas eles estão muito exaltados, eles estão muito perturbados. Na verdade, a França não teve a postura inglesa de fazer o trabalho dentro do equilíbrio das coisas. Havia muita inflamação de ideais, havia muitos extremismos dentro das manifestações da Assembleia e acabou acontecendo que a Assembleia não deu em nada. Era muita briga, muita confusão, muito tumulto e nenhuma solução. Só se fazia brigar politicamente e o rei foi perdendo progressivamente o poder. A Assembleia foi assumindo o controle da governança e o rei, como era fraco, ele foi ficando acuado. Ele não podia dissolver a Assembleia, porque se ele dissolvesse, aí o negócio entornava. Então, ele tinha que deixar. Então, ele teve que assistir o poder dele sendo devorado por essa Assembleia que ele construiu para que fizesse a Constituição para o país. E isso vai gerar uma série de incidentes, e aí essa Assembleia Constituinte, querendo dar uma resposta que ela não produzia nada, ela gera um documento, em agosto de 1889, um pouquinho antes de tudo virar de ponta cabeça, a gente tem uma produção de um documento. Por quê? Porque em 14 de julho é quando eclode a Revolução. Ela já vinha acontecendo há vários dias nas ruas, eles iam tocando fogo nos barcos, o pessoal queria trigo, o trigo chegava no porto, o povo ia lá, saqueava o trigo, roubava, era uma confusão, matavam soldados. Foi um ano muito difícil. E o Duque sempre estimulando, não, vai, botando pilha nas coisas. E eles decidem, então, sair às ruas no dia 14 de julho para fazer uma revolução de maneira mais efetiva.
e eles decidem invadir a Bastilha. A Bastilha não era mais um centro de poder. Tinham 7 presos na Bastilha. Todos os presos não eram políticos, eram presos comuns, estavam lá. Só que a Bastilha tinha muita pólvora, a Bastilha tinha muita arma, tornou-se um lugar de guarda de munição. Então, eles queriam entrar, não é porque tem que tomar a Bastilha, não, eles queriam a pólvora que tinha lá dentro. E aí vai acontecer uma coisa que a história pouco conta, é que quando eles chegam na frente da Bastilha, aquela multidão de gente, tinha pouco soldado tomando conta, aí o governador da Bastilha, o cara que tomava conta lá, o prefeito da Bastilha, diz assim, gente, calma, vocês não precisam brigar para entrar. Vocês querem entrar na Bastilha? Não tem problema. A porta está aberta. Só não quebrem, pode levar. Não façam nada com ninguém, pode entrar e levem. E aquela massa de gente entrou na Bastilha. Eles entraram matando todos os soldados. E esse sujeito que governava a Bastilha foi arrastado pelos cabelos para a rua. E foi decapitado no meio da rua, na frente da porta da Bastilha. Estava decretada a ruptura entre o governo do rei e o povo. Ele não tinha mais como recuar. Porque a partir dali, diferente do que a gente pensa, ondas de revolução iriam acontecer durante muito tempo. E aí a Assembleia Nacional Constituinte começou a ficar com medo dessa própria mobilização das ruas, porque o povo foi para a rua. Então, eles criam um documento que é um documento muito doido, chama Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Como que ela pode ser uma declaração universal se o país era a França? Poderia ser a declaração francesa, mas nunca a declaração universal. Unilateral, né? Unilateral. Unilateral. Não universal, unilateral, visão deles. Isso. Aí eles dizem assim, ó, o direito de propriedade é sagrado, mas eles tomaram todas as propriedades da igreja. Onde fica o sagrado? Todos os homens nascem iguais. E por que não libertaram os escravos das colônias francesas? Por que os judeus não passaram a ser cidadãos como os franceses? Por que isso não aconteceu? A própria declaração ela é cheia de contradições, mas ela foi uma espécie de tentativa de aplacar o ânimo das pessoas. Uma vez estourado esse estupim, ocorre uma série de manifestações, e tem uma muito forte, que é a manifestação das peixeiras de Paris. Eu acho que eu até comentei isso aqui na última live. As mulheres avançam, isso já em outubro. Olha, a revolução foi em julho. Estamos em outubro, 5 de outubro de 1789. Essas mulheres avançam para Versailles e os soldados estão na frente, elas saem com as peixeiras, elas matam os soldados, cortam a cabeça deles, pegam as lanças, espetam a cabeça deles na lança e entram em Versailles atrás de Maria Antonieta. Elas queriam matar a Maria Antonieta. Elas chegam até o quarto da rainha, mas ela foi protegida pelas damas de companhia. Elas pegam as facas e, cheias de sangue, rasgam todos os lençóis, os colchões dela para dizer: nós te mataríamos se te achassem. Por que eles fizeram isso? Porque o rei saiu de Paris e foi para Versailles. Nós queremos você em Paris. O rei, então, com medo. O rei estava acuado. O rei vai para Paris e já não governa mais. E, a partir daí, eles começam a criar um governo revolucionário. Esse governo revolucionário ele tinha 2 grandes correntes, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos eram os extremistas, que queriam a morte de tudo, a quebra de tudo, e os girondinos eram os moderados, que queriam um governo constitucional, mas com a presença do rei, não queriam a derrocada de tudo. E eles vão eleger uma pessoa para ser o governante deles, eles escolhem Robespierre. Robespierre é escolhido, e aí nós temos um livro espírita chamado Je suis Camille Desmoulins, um livro feito com a regressão de memória, Hermínio Miranda regride Luciano dos Anjos, e Luciano dos Anjos volta ao passado e conta os bastidores da Revolução Francesa, porque ele teria sido Camille Desmoulins, um personagem importante, mas pouco falado, da Revolução Francesa. E ele conta a história toda desses bastidores nessa obra. E ele conta, inclusive, que Robespierre, as unhas de Robespierre eram todas ruídas, ele ruía demais, era só no toco a unha. Ele tinha um óculos que ele ficava o tempo todo arrumando na ponta do nariz. E ele era extremamente inteligente.
e foi escolhido por ser o mais sábio dos revolucionários. Era quem conseguia transitar entre os girondinos e os jacobinos. Com o tempo, Robespierre também se corrompe. Se corrompe não é de dinheiro, se corrompe de ódio. A revolução avança e eles começam a matar as pessoas na guilhotina. 40.000 pessoas foram mortas na Revolução Francesa. Uns dizem 15, outros dizem 18.000 foram guilhotinados. Houve dias que mais de 20 pessoas foram guilhotinadas no mesmo dia na França. Num dia. Se você fizer as contas, das 6 da manhã às 6 da tarde, que é quando tem sol, que ninguém vai guilhotinar ninguém à noite, que não tem luz elétrica, eu tenho 12, 10 horas por dia de execução. Para matar mais de 20 pessoas, dá 2 por hora. A cada meia hora, subia uma pessoa no cadafalso. Isso é loucura. Então, eles promovem uma grande revolução e Robespierre, com o tempo, vai se contaminando com as ideias dos girondinos e acaba que ele também decide pela matança do rei. O rei foi preso porque tentou fugir. Ele é preso na fronteira com a Áustria. Aí ele volta preso e ali ele é colocado como cativo. A partir dali ele vira cativeiro. E Robespierre, a partir do momento que ele se torna um radical, ele começa a matar todo mundo. Até os próprios moderados ele começa a querer matar. E aí, no dia 9 de Thermidor, eles mudam até os meses, 9 de Thermidor, eles fazem o contragolpe e derrubam Robespierre. No livro de Camille Desmoulins, ele diz que eles entraram, está lá no livro, e dizem para Robespierre, você vai ter que sair do poder. Eu não vou sair, você vai sair. Vão matar você. O cara tira uma arma bem rudimentar, e dá um tiro na cara dele. O tiro arranca a mandíbula. Arranca a mandíbula dele e ele fica em cima de uma mesa. E o pessoal diz, não, você vai ser guilhotinado. Mas não vai ser hoje, você vai ser... Vamos preparar a sua... Ele fica 12 horas em cima de uma mesa agonizando sem mandíbula. Isso é o que conta o livro Eu Sou o Camille Desmoulins. E aí depois ele também é guilhotinado. A Revolução entra num processo terrível, que é o chamado período do terror. Aí é injustiça para todo lado, matavam pessoas de toda forma. Os sacerdotes foram todos mortos. A França abole toda a ideia cristã de dentro dela. E isso vai gerar um trauma muito profundo na França, que depois ela fica sem liderança nenhuma. Ela mata todos os homens que eram líderes, o país fica sem liderança. É aí que vai aparecer Napoleão Bonaparte, ele aparece no vácuo, porque o grupo A matou todas as lideranças do grupo B. Primeiro eles mataram as lideranças da monarquia. Depois, entre os revolucionários, o A matou o B e o B matou o A, não sobrou ninguém. Aí, nesse vácuo de poder, é que aparece Napoleão Bonaparte, que é o finalzinho da nossa conversa de hoje, é a chegada de Napoleão Bonaparte, que se coroa no mesmo ano de nascimento de Kardec, 1804. Ele faz uma coisa terrível, ele chama o Papa para coroá-lo, e o Papa vem de barco da Itália até a França. Quantos dias para o Papa chegar até lá? Quando o Papa chega, toda a pompa, toda a coisa, há toda uma cerimônia na praça, onde acontece, em frente da praça, em frente da Notre Dame, tem uma praça. Ali teve toda uma mobilização por conta do Papa e tal, e o Napoleão não se fez presente para assistir esse ritual todo. Na hora da coroação, o Papa vem carregando a coroa para colocar na cabeça. Napoleão pega a coroa da mão dele, plá, põe na cabeça dele, põe na cabeça da Josefina. Ou seja, ele chamou o Papa para humilhá-lo, porque ele viajou. Imagina você viajar meses para chegar nessa posição. É isso. Essa é a história no dia do nascimento, no ano de nascimento de Kardec. É isso, meus amigos. E Denise e Elahá, depois dessa sua magnífica, esse preâmbulo, né? Essa introdução para esse capítulo que é palpitante, o capítulo de hoje, eu queria só sublinhar algumas coisas que o Elahá falou, mas que vai ganhar conexão com o vídeo que a gente vai apresentar e depois a gente vai desdobrar
as repercussões da Revolução Francesa. Mas importante lembrar, né, que tudo isso está acontecendo por conta da influência, né, dos enciclopedistas com o iluminismo, inspirando os homens por essas ideias libertárias, que depois foram distorcidas, né, e numa fermentação de ideias ao contrário pelos próprios revolucionários franceses. E havia, acompanhando esse movimento dos enciclopedistas, havia um movimento político, né, que batia de frente contra a monarquia, que era o sistema político que estava em vigência e estava ali ganhando corpo nesse momento da história da humanidade, que era o liberalismo. Tanto que as grandes castas, as grandes casas nobres europeias temiam a expansão do liberalismo, que era justamente o apartamento, né? Você apartar as casas reais do poder, dando poder aos burgueses. Né? O liberalismo tinha como base isso, o poder à burguesia. Que era um escândalo, né? Que era um escândalo. E essa história da Revolução Francesa, e aí prepara a vinheta, Denise, porque vai ganhar conexão com o Brasil, a guilhotinada, a rainha francesa guilhotinada, era tia-avó de Leopoldina. E quando a gente estuda, né, as cartas trocadas de Leopoldina com a sua irmã, que ficou em Viena, quando ela veio para o Brasil, ainda princesa consorte, ela chega a confessar para a irmã, em uma das cartas, que ela tem muito medo. Diga lá. Vinheta. Ah, sim, então roda a vinheta agora. Roda a vinheta. É isso, meus amigos. Então, conexão, né? Conexão. Maria Antonieta com Leopoldina, que é a sua sobrinha neta, quando ela vem como princesa consorte para o Brasil, já casada, né, com Dom Pedro I, mas ainda não convivendo maritalmente com ele, ela fica muito assustada quando ela começa a perceber em Pedro I essa tendência às ideias liberais. Que as ideias liberais, o liberalismo na Europa, ameaçava as casas reais. E ela tinha toda uma história na própria família. Sua tia-avó foi guilhotinada na Revolução Francesa. Então, ela vinha para um país onde ela estava tateando ali a sua relação com o povo, que depois passou a amá-la, passou a respeitá-la, porque ela era realmente uma figura ímpar. Mas tinha todo esse histórico de terror na própria família. Então, ela via com muito receio essa tendência de Pedro I ao liberalismo. E depois os dois souberam compor uma dupla maravilhosa para manter a unidade do nosso país. Diga lá. E existe uma coisa também dentro disso, que ela veio da Áustria para casar com Pedro I na leitura de que as monarquias da Europa tombariam com a Revolução Francesa. Havia apenas 30 anos que a Revolução havia acontecido, e o desenho que eles faziam era, do jeito que teve a Revolução Francesa, as outras nações também tombarão, as monarquias cairão. Então, para onde nós podemos refugiar o ideal monárquico? Vamos para a América, leva essa garota para a América, porque mais tarde a gente volta e importa esse modelo para a Europa. Então, a vinda dela para cá era exatamente estrategicamente pensando na sobrevivência da monarquia na Europa, depois que tudo fosse destruído, aí eles poderiam voltar numa condição, quando se percebesse que os regimes que eram chamados de republicanos não dariam certo, porque não deu certo a construção na França. A França derrubou o rei, mas eles foram incapazes de governar. Eles não governaram, quer dizer, você retira uma pessoa que está no poder, dizendo que o governo está errado, se coloca no poder e destrói a nação.
Eles destruíram a nação a partir daquilo ali. Então, essa lição da França, eles estavam esperando que fosse apreendida e nós conseguíssemos, assim, sobreviver. Então, a Revolução Francesa, ela não é só uma mudança política, eu disse isso várias vezes aqui, ela é uma mudança, inclusive, ideológica, porque é com o pensamento dos enciclopedistas, e a maçonaria está bem próxima de toda essa discussão, o príncipe de Orleans, ele era líder maçom, tá? Então, toda essa articulação que acontece, infelizmente, afugenta a fé do cenário social da França. A maçonaria, obrigatoriamente, você tem que ter uma fé para ser maçom. Você não pode ser descrente e ser maçom. Não pode, é proibido. Não existe maçom ateu. Mas os ideais da maçonaria não conseguiram manter a fé fora dos arraiais cristãos. E acabou acontecendo que a gente inaugura uma fase da história horripilante que tem ecos até hoje. Nós ainda estamos vivendo os ecos do materialismo, da onda materialista do século XIX, que tentou se vingar da religião e gerou essa sociedade hoje perturbada. E aí eu vou trazer um dado que eu li hoje no Le Monde, da França, Le Monde. O percentual de jovens na França com ideação suicida cresceu de 2014 para 2024, 10 anos, ele sai de 3,3 para 7,2. Ele mais que dobrou a ideação suicida do que era no passado. Ou seja, é uma sociedade perdida. Uma sociedade em que você tem 7% de jovens querendo se suicidar é 1 em cada 14. 1 em cada 14 jovens pensa em se matar. Que sociedade que vai sobreviver a essa nefasta ideologia? Então, todo esse processo de desconstrução, ele decorre do extirpar da espiritualidade que se deu durante a Revolução Francesa. Arrancou-se tão profundamente que não se conseguiu até hoje fazer retornar para a França o sentimento de espiritualidade. Vamos voltar para Caminho da Luz. Vamos, já volta. Vamos voltar a Caminho da Luz. É verdade. Vamos voltar. Então, a França incluiu esta semana, na sua Constituição, o direito ao aborto. Tudo isso faz parte de um único pensamento. E aqui vou fazer um raciocínio, não estou criticando a França, só fazer um raciocínio. Na década de 80, a França viveu um grave problema por falta de mão de obra para sustentar o seu modelo econômico. Abriu as fronteiras para a migração para poder recompor a força de trabalho. Veio um monte de pessoas de cultura muçulmana, e isso está fazendo pressão sobre a França, mudando leis, e a população hoje francesa tem uma quantidade muito grande de muçulmanos hoje dentro dela. Com essa lei do aborto, o que vai acontecer? Os muçulmanos não vão abortar, porque muçulmano não aborta. Os cristãos vão. Então, o país cairá ainda mais rápido, porque haverá ainda menos cristãos e haverá uma proliferação ainda mais efetiva da presença muçulmana dentro dos territórios franceses. Elahai, tem um detalhe sutil nessa decisão da aprovação do aborto, da inclusão da lei constitucional, né, da inclusão dessa emenda, melhor dizendo, constitucional. Porque hoje, quando eu li uma análise dessa inclusão da lei constitucional, do complemento à Constituição, é que os franceses imaginam que, com esse ato, eles vão criar uma nova onda de convencimento e de exportação desse nível de ideia para os outros países. Coisa que eles queriam fazer também, que esse era o gancho, coisa que eles queriam fazer também com a Revolução Francesa.
Revolução Francesa. Então, quer dizer, na verdade, o comportamento francês, a partir de um orgulho íntimo exacerbado, é querer ser exemplo, e nesse sentido, mau exemplo, para o mundo, nesse processo de convencimento e nesse processo de fermentação de ideias, Elahá, que você comentava nesse seu preâmbulo. Porque a Revolução Francesa, ela começa sonhando com uma ordem social perfeita dentro da política de liberdade, igualdade e fraternidade, inspirados pelos enciclopedistas. Né? E depois, eles não quiseram construir um regime ruim, eles não quiseram. Não. Começou bem, Sim, depois eles queriam. Né? Eles queriam uma nação maravilhosa. Não é uma coisa de assim, vamos acabar com a França. Não, eles queriam, na verdade, fazer uma nação linda, sem Deus. Ainda não que deu. Só queria destacar uma coisa, é que eu vi uma imagem dos franceses na rua celebrando o aborto, e se abraçando, e todo mundo alegre. Aí eu fiquei pensando, quem deveria estar fazendo essa celebração na rua, se abraçando e balançando bandeira, eram os muçulmanos, que deveriam dizer, pronto, agora a gente toma conta de vez, agora, porque não vai nascer mais tanta gente. Agora sim, agora vai ficar legal. Pois é, mas eu queria só fazer um último detalhe, que é essa conexão da questão espiritual, que todo esse processo da revolução, tudo isso se deu por conta do fanatismo religioso. Então, o cristianismo se encastela numa visão intolerante, avança sobre a ciência, avança sobre a filosofia, garroteia todos os estudos que fossem contrários à sua ideologia, e esse fermento de intolerância gera uma mola comprimida, que é a mola dos enciclopedistas, dos iluministas, que vão se contrair até o ponto de dizer, ninguém suporta mais. Então, veja o que aconteceu. Foi tanta opressão que a mola jogou, provocando essa revolução. A libertação, a independência norte-americana, ela é um exemplo muito mais bonito de transição da monarquia para a república, mas ela não é tão lembrada como é lembrada a Revolução Francesa, como se ela fosse linda. Esquecem-se do banho de sangue, do que se fez nas ruas de Paris, do que se fez com os sacerdotes. Por quê? Porque a Revolução Francesa ela é frequentemente vendida como uma revolução exitosa. Ela não é tão exitosa porque ela não conseguiu construir o Estado de Direito que ela queria fazer. Ela se move com tanta violência que ela em si mesma se destrói, abre um vácuo de poder e Napoleão entra. Os filhos da Revolução traíram seus próprios ideais. 3 pilares, liberdade, igualdade e fraternidade, prenunciavam avanço na ordem social terrena. Porém, onde deveria prevalecer a máxima da fraternidade todos por um, o egoísmo apresentou o contraponto do cada um por si. Os vanguardeiros do ciclo de nefastos episódios, conhecido como Revolução Francesa, sucumbiram às paixões, praticaram atrocidades, as mesmas que questionavam e condenavam no absolutismo. A idade contemporânea era inaugurada com gritos e cadafalsos. Nobres e os próprios revolucionários que questionavam Robespierre e os jacobinos tiveram como destino a forca. No final do século XVIII, os enciclopedistas, a razão e o humanismo indicavam a aurora de novos tempos. Tempos promissores e libertários em direção a uma igualdade de condições. Porém, a miséria material daqueles que governavam a França
não souberam agasalhar os nobres movimentos libertários. Em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais buscava o impositivo da igualdade, mas a ambição do clero e da nobreza, a despeito das tentativas bem-intencionadas de Luís XVI, rei de França, se sobrepunham ao terceiro estado, o povo. Este, cerceado pela miséria, sufocava. A miséria material e também dos corações daqueles que governavam a pretérita nação de Joana d'Arc escreveram linhas de terror na história que deveria apontar renovações. Cabia à França aproveitar as lições britânicas do exercício das decisões em coletivo, com o exemplo da Câmara dos Comuns e o Parlamento. Mas uma nova onda de torpor pelo egoísmo nublou consciências. Insatisfeita e na penúria, a população francesa se rebelou. Em 1779, a queda da Bastilha derrubava também o último símbolo da aristocracia francesa. A Revolução aconteceu em ciclo de 3 fases. Na primeira, 1789 a 1792, espíritos tenebrosos como Robespierre e Marat impuseram às massas a forte embriaguez da matança, sob o pretexto de instauração de uma nova ordem, um novo sistema social, evocavam e praticavam as mesmas tiranias do feudalismo da Idade Média. O anúncio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, marco progressista que deu ensejo à promulgação da Constituição, acontecia em meio à fermentação das ideias e radicalização do povo. Durante a Convenção Nacional 1792 a 1795, segunda fase da Revolução Francesa, quando vigorava a República, foi decretada a morte na guilhotina do rei e de toda a família imperial. Teve início o período de terror, no qual jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, estiveram no poder. Na terceira fase, os girondinos, que eram contra os abusos jacobinos, inspirados por Charlotte Corday, retomaram o poder e redigiram outra Constituição. O gênio francês, sob a égide do plano espiritual, escreve a Carta Magna de 1795. O poder legislativo ficava entregue ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciães. Após longo período de lutas internas nos desvarios de liberdade, a França se via ameaçada de invasão e desmembramento. Nova mobilização espiritual oportuniza a vinda de Napoleão Bonaparte, o humilde soldado corso que malbaratou sua honrosa missão em favor da unidade. Com suas vitórias militares, garantiu a integridade do solo francês, mas espalhou miséria e ruína no seio de outros povos. Traiu-se em suas próprias forças, sob o ponto de vista espiritual. Aproximava-se o tempo de um dos discípulos mais lúcidos do Cristo, daquele que, também nascido em solo francês, representaria a reparação da trajetória das coletividades. Um garimpeiro da verdade, a ponte entre a religião impositiva que não explicava e a ciência arrogante que não consolava. 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, nascia aquele que traduziria ao mundo a realeza da dimensão espiritual. Nascia em Lyon
em 3 de outubro de 1804, o mestre Allan Kardec, a grande voz do Consolador prometido, em linhas magistrais do texto que encontramos em obras póstumas Liberdade, Igualdade e Fraternidade, afirmaria o codificador a lúcida análise da Revolução Francesa que sucumbiu aos seus ideais. Todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai, antes de tudo, na construção da base do edifício, sem pensardes em lhe colocar a cúpula. Ponde-lhe nas primeiras fiadas a fraternidade, na sua mais pura acepção. Mas, para isso, não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira. Faz-se mister que ela esteja no coração dos homens e não se muda o coração dos homens por meio de ordenações. Que vídeo maravilhoso, que síntese que você fez, que organização de ideias, que costura. Ficou espetacular. Isso aí, esse vídeo tinha que ser apresentado. Ficou indescritivelmente maravilhoso. Cris, ficou ótimo. Meu Deus, não tem remendo para fazer. Não tem coisa, puxa, mas ficou faltando. Não ficou. Você amarrou todas as pontas. Todas as fases, as personagens influentes. Que espetáculo. Meus parabéns. Agora você pode falar aí do planejamento, se quiser. É porque a nossa vontade de alardear, né? Eu acho que a palavra é até essa, a magnitude dessa espiritualidade querida que nos sustenta o tempo todo. A história da humanidade ela é construída por esse bastidor acolhedor espiritual, né? E a gente vê o Brasil agora sendo a pátria do Evangelho, né? Como a gente já estudou longamente na obra que antecedeu a essa nossa obra agora, em foco, do A Caminho da Luz, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A gente entendeu o porquê desse transplante da árvore do Evangelho para o Brasil. Né? Aí fica claro. E a gente entende... Não tinha como. Exato, porque o codificador ele nasce exatamente simultaneamente a uma pós-revolução com um Napoleão Bonaparte que também sucumbe... País em frangalhos. Exatamente, e Napoleão também sucumbe dentro do seu traçado missionário, que era de unir e reconstituir o povo francês. Só que o Napoleão ele fica nublado também com a vaidade, com a sanha do poder, né? Essa tal sanha do poder que acaba trazendo embriaguez para tantos governantes, e Napoleão malbarata a sua trajetória espiritual, a sua trajetória reencarnatória, se tornando, né, um ditador, um conquistador, um elemento de dor para os outros países, para os outros povos. Né? Então, a gente vai entender, e aí voltando de novo... Um devorador, né? Um devorador, né? E a gente volta de volta naquela história da Leopoldina e de todo esse contexto, porque é muita sincronicidade, meus amigos. Por conta de Napoleão, a família imperial portuguesa, diga. Não pode falar. Não pode falar. Tem que jogar a vinheta. A vinheta. Então joga a vinheta. Mas antes que você fale... Diga, depois. Não. Antes disso, eu queria fazer uma observação com relação a essa
essa questão do Napoleão e da Revolução Francesa no seguinte sentido. A Revolução Francesa apunhalou a religião há 220 anos atrás. Apunhalou. Hoje, 220 anos depois, a religião ainda não conseguiu se levantar. Não conseguiu. A religião não consegue se levantar até hoje. Ou seja, o apunhalamento foi tão violento que, até hoje, a religião não se reergueu na França. Então, o que teria acontecido com o espiritismo se tivesse ficado em solo francês? Ele teria sido sufocado. Não tem como. Não existe, depois de tudo que aconteceu ali, porque você tem a Noite de São Bartolomeu, que é uma história de intolerância religiosa. Mais para trás, você tem o período da invasão dos muçulmanos, que Carlos Martel foi lá e martelou os muçulmanos e não deixou eles passarem. Briga religiosa. Você tem, durante o período da Idade Média, briga entre muçulmanos e cristãos dentro do território francês e a ida deles para lutar. Então, a religião está manchada de sangue. É o Carlos Martel, são as Cruzadas, Noite de São Bartolomeu, é muito sangue. Então, quando chega a Revolução Francesa, eles estão fartos da religião, então eles matam os sacerdotes e extirpam o cristianismo de dentro do pensamento francês. Até hoje não se levantaram. Então, em função desse não levante deles, o espiritismo estaria fadado ao insucesso se tivesse ficado escravizado, preso dentro do território francês. Cadê Denise Balot para ela jogar a vinheta para você fazer esse comentário importantíssimo? Vem para cá, Denise. Maravilhoso. Então, Estamos no Brasil. Estamos no Brasil. E vamos mergulhar juntos nessa estratégia espiritual, criando essa conexão. Tá? Revolução Francesa, Napoleão, terreno completamente infértil para o acolhimento da terceira revelação, para o acolhimento da doutrina espírita, para a expansão da doutrina espírita a partir desse foco contaminado, que era a França. Por conta, e a conexão e essa sincronicidade eu acho muito incrível. A gente começa a enxergar essas conexões, é muito lindo, porque a gente começa a perceber o quão monumental é essa arregimentação de forças espirituais. Porque, por conta de Napoleão ter invadido vários países na Europa, ter sido aquele ditador com aquela sanha de poder de novos e novos e novos territórios, ele ameaça também a ocupação de Lisboa, ele ameaça também a ocupação de Portugal. E Dom João VI, por não querer encontrar com os soldados de Napoleão, foge na calada da noite com toda a família imperial para onde? Para o Brasil. O Brasil já estava designado desde a reunião que aconteceu no último quartel, se não me engano, do século XIV, no plano espiritual. O Brasil já estava, naquele momento, no último quartel do século XIV. Nós estamos, nesse momento, analisando Napoleão no século XVIII. No século XIV, a espiritualidade já havia traçado esse caminho. Vamos buscar a Terra Nova, vamos buscar a América e vamos proporcionar esse transplante da árvore do Evangelho para terras novas. Né? Lembra? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, reunião no plano espiritual com a egrégora de Jesus, com os prepostos de Jesus, espíritos missionários que auxiliam Jesus à governança do nosso planeta. Então, Cris, sim, tem um detalhe. O Napoleão, ele deixou uma biografia, ele escreveu sua autobiografia.
E ao lado do nome de Dom João VI, ele colocou: foi o único que me enganou. Foi o único que me enganou. Por quê? Por que ele foi o único que enganou? Porque todas as nações ficaram e foram devoradas por Napoleão. De onde veio a ideia de fugir para o Brasil? Por que ele fez esse movimento, que é um movimento insano, se você pensar em movimento insano? Porque você pula no mar, Napoleão pode vir e pode destroçar você no mar. E você abandona a sua terra e você pode não voltar mais. Você perde igual Aníbal, que sai de Cartago para lutar com Roma, quando volta não tem mais Cartago. Então, ele ouviu essa sugestão do quê? Porque é a única nação que atravessa o oceano para se esconder de Napoleão. Ninguém faz isso, nem os poderosos que poderiam ter vindo se refugiar em alguma de suas colônias, ninguém sai. E Napoleão destrói todos eles. Então, é singular exatamente essa decisão da corte portuguesa de fazer um movimento que ninguém fez. Porque, como a história bem relata, nunca uma monarquia pisou na América, tá? Nunca um rei inglês pisou aqui. Nunca um rei espanhol pisou aqui. Só os reis portugueses. E aí, Elahá e amigos, 1808 é para nós um grande marco. Não só para a história do Brasil, como para a sedimentação dessa nossa vocação espiritual do Brasil, em sendo a matriz do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Para ser a matriz de ecoarmos para o restante do mundo essa vocação da terceira revelação. Porque se a família imperial portuguesa não tivesse vindo para cá, trazendo toda aquela gama de impulsionamentos, de modernidade, de atmosfera de cultura europeia para o Brasil, facultando acesso aos livros, à educação, ao crescimento, nós não teríamos como sermos celeiro dessas ideias novas, porque o espiritismo ele foi consolidado pelos livros, e não haveria livros numa colônia, principalmente livros em francês, não haveria uma corte para ler os livros em francês e para proporcionar a divulgação das ideias. Então, o território também foi preparado com a vinda da família imperial portuguesa para este cenário brasileiro, para que aqui pudesse ser matriz e para que aqui pudesse ser fulcro dessa expansão da ideia da doutrina espírita. Se fôssemos colônia, ainda esquecida dentro de um cenário colonial, isso não seria possível. Então, a gente percebe a ironia do destino, né, Elahá? Porque o próprio Napoleão provocou o expurgo dessa missão, que era francesa, com Kardec, para o Brasil. Napoleão provocou esse expurgo, porque ele faz com que o rei português venha buscar... Crie condições no Brasil, para que o Brasil se transforme essa matriz espiritual para o mundo. Eu acho isso fantástico, quer dizer, como essa espiritualidade maior usa a própria teia das nossas histórias e das nossas vidas para garantirem o sucesso de um planejamento evolucionista para o nosso planeta e para a nossa história, né? Roda a vinheta, a gente tem que voltar para a Europa. Estamos na Europa? Estamos na Europa, né? Vamos lá. Pois é. A história da Revolução Francesa, no fundo, ela tem ecos até hoje. E ela é eco da noite de São Bartolomeu.
Porque o que foi a noite de São Bartolomeu? Um conflito religioso. E o que é a Revolução Francesa? O apartar da religião. Então, as feridas deixadas pela violência da noite de São Bartolomeu na mesma Paris fez com que, 200 anos depois, porque é 1572, 1789, 200 anos depois, as pessoas dissessem: religião é um problema, nós temos que arrancar isso de nós, vamos matar todo mundo que é da religião. Então, você vê como os movimentos de tentativa de solução do homem sem Deus são sempre críticos. Porque a gente vai encontrar na figura de Jesus a solução ideal para o processo de transformação da humanidade. O amor, o perdão, a concórdia, a verdadeira igualdade, a verdadeira fraternidade, a verdadeira liberdade aí. Mas eles mostraram que ideias são fáceis, mas eu não consigo concretizar no campo físico, porque os interesses materiais, os interesses humanos apartados da espiritualidade são incapazes de construir uma sociedade harmônica. Todos os regimes que tentaram se estabelecer, tentando arrancar do coração do homem a compreensão da vida imortal, tombaram sobre si mesmo porque eles empurram a humanidade a enxergar somente a vida material. Isso gera frustração, suicídio, perda do sentido da vida e, do outro lado, um excesso de ganância, desequilíbrio de toda ordem, perversões no campo da sexualidade, interesses de domínio da mente humana, uma série de bestialidade da criatura aparecem quando a gente tenta viver longe de Deus. E essa questão do materialismo, já inúmeras vezes apontada por Kardec, né, a questão apontada por Kardec nas obras básicas, é também uma retórica que o codificador usa o tempo todo. Né? E, justamente, o insucesso da Revolução Francesa foi porque, como vai se entregar vigência a uma liberdade se você não pratica a igualdade? Os próprios revolucionários começaram a achatar os seus irmãos. O orgulho, a preponderância do orgulho nunca vai poder resultar em igualdade. Se eu me acho melhor do que o outro, como é que eu vou consolidar igualdade? Né? Começa pelo ódio que eles tinham pela girondinos e jacobinos se odiavam. Exato. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, Elahá, porque no vídeo eu até cito a Madame Charlotte, né, Corday. Ela foi uma grande liderança girondina e tem uma história muito bonita porque ela é a assassina, né, de Marat. Marat, que foi o grande companheiro, digamos assim, ideológico, liderança ideológica junto com Robespierre naquele momento do terror. Ela mata dentro da banheira, não é? Mata dentro da banheira, porque ele tinha um problema, se não me engano, de pele, e ele precisava ter esses banhos de imersão para aliviar, né, os sintomas dessa doença que ele tinha de pele. Então, ele se entregava a longos períodos de banhos, né, na sua residência. E ela, por ser também, né, uma liderança revolucionária, só que ela era da ala moderada, né, porque os girondinos, eles eram moderados, eles questionavam os jacobinos, excessos deles, nesses excessos, né? Quer dizer, porque os jacobinos, eles perseguiam quem não pensava igual a eles. Quer dizer, parece que a gente está vendo a Inquisição de novo, né? A Idade Média. Tem uma cena da Revolução Francesa que é a seguinte: tem um momento em que eles vão fazer uma votação para saber se voltava a monarquia, porque é justo que você abra para discutir. Vocês querem o retorno da monarquia ou querem a coisa? Os jacobinos faziam o quê? Eles procuravam aonde tinha pessoas que eram favoráveis à monarquia,
entravam nesses lugares e matavam as pessoas que eram monarquistas. Olha só, que democracia é essa? Que modelo é esse que eu não aceito o contraditório? Eu tenho que matar quem pensa diferente de mim? E Que isso os louco! girondinos, e isso, Elahá e amigos, os girondinos questionavam os jacobinos. Por isso que eles formavam ali um grupo meio que de antítese, né? À prática Sim, radical dos jacobinos. E a Madame Charlotte Corday, ela cria uma situação de visita à casa de Marat. Ela não é recebida na primeira vez, mas ela insiste, e ela já estava premeditando nessa visita o assassinato que ela faria. Ela entra no aposento, né, onde tinha banheira. Antigamente as banheiras ficavam dentro dos quartos, né, não havia casa de banhos, né, uma coisa que a nossa herança portuguesa aqui no Brasil, mas as banheiras ficavam dentro dos quartos, né, e ela nesse momento de mais proximidade com Marat, ela dá uma facada nele e ele morre. Tanto que eu não pude separar para esse encontro nosso de hoje, tem uma pintura muito famosa exatamente dessa cena da banheira, Marat ali esfaqueado dentro da banheira. E depois, né, entra em um período antes, pré-Napoleão, onde os girondinos vão, e logicamente depois do assassinato, né, ela é presa pelos jacobinos e guilhotinada. Também tem o mesmo destino da guilhotina, mas vira mártir, né? Ela vira mártir de um movimento de resistência contra o radicalismo dos jacobinos. E logo na sequência, os girondinos... É a resistência dentro da resistência, né? A resistência à resistência, os girondinos assumem o poder por um período. A gente está falando nessa janela de revoluções na França, né? Porque a gente fala a Revolução Francesa de uma forma mais genérica, mas a gente está falando de 10 anos, de um período de 10 anos, com muitas situações, reviravoltas, e aí os girondinos, nesse último período desse segmento dos 10 anos, os girondinos assumem o poder na França e dão ensejo, né, à aproximação de Napoleão. E aí Napoleão faz o que faz, né? Ele já tinha matado os grandes líderes dos girondinos. Danton era um grande líder. Camille Desmoulins, que é do livro que eu estava comentando, também era da linha do girondino. Eles são todos sacrificados. O próprio Robespierre, que era amigo deles, é quem manda Camille Desmoulins e manda Danton para a guilhotina. A carroça que leva Danton passa debaixo da janela do Robespierre. De dentro da carroça, ele grita umas palavras para o Robespierre, que eu não vou dizer quais são, né? Mas vocês imaginam. Mas está lá no livro. No livro Eu Sou o Camille Desmoulins, fala quais são as palavras quando ele passa debaixo da janela que ele diz para ele. Terminamos? Terminamos. E para terminar, então, Cris, você faz a nossa prece final? Faço sim. Eu vou fazer essa nossa prece dirigindo o nosso pensamento a Joana d'Arc e a todos os espíritos da mesma matiz, né? Para que a espiritualidade maior possa, efetivamente, dentro desse seu processo de misericórdia, se aproximar cada vez mais da humanidade, dos homens encarnados e daquelas forças espirituais desencarnadas em vínculos fluídicos com aqueles que estão ainda na sua prova de carne, para que possamos sempre executarmos o nosso melhor e entendermos a essência da espiritualidade, da doutrina espírita, do viver espiritual, nos apartando cada vez mais do materialismo. Que nunca mais haja a insensatez da guerra, a massificação das ideias que culminam em crueldades.
que a humanidade, que a Terra, que o mundo possa cessar as atrocidades da Ucrânia, as atrocidades da faixa de Gaza, e que a humanidade possa efetivamente experienciar momentos de paz e que tenhamos cada vez mais condição de sermos testemunha de uma transição planetária para um mundo de regeneração. Abençoa, Senhor, protege-nos, inspira-nos e que sejamos instrumentos da vossa paz. Porque a Terra, nesse seu processo de transição planetária, e o planejamento estratégico, nesse seu processo de transição planetária, já indicou o caminho desde o advento do Cristo. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Que estejamos, Senhor, nessa coletividade. Muito obrigada.